Sobre a mentira, né? Foi muito bom o assunto. Pela fé, habitou na terra da promessa. Presta bem atenção. Abraão, pela fé, foi seguindo e habitou numa terra da promessa, como em terra alheia. Ele passou pela terra, habitou ali, mas só seria dada aquela terra à sua descendência posteriormente. Nós, pela fé, já estamos habitando nesta terra. Aleluia. Jesus disse assim, que o reino de Deus não virá com aparência, mas está no meio de vós. O reino de Deus. Então, pela fé, nós somos estrangeiros nesse mundo, mas já temos conosco essa herança, já sentimos o poder dela, mas vamos vê-la. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamento, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, por esta palavra afirmada aqui, Abraão estava esperando uma cidade celestial. Certamente Deus mostrou para ele alguma visão, porque se isso está escrito, Deus lhe revelou algo. Então Deus lhe mostrou algo muito mais glorioso do que a terra terrena onde ele estava ali como peregrino. 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel
aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, ou seja, esperando a promessa, na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles aguardavam então uma cidade cujo construtor era Deus, que já foi construída há muito tempo. Na verdade, Deus revelou ao coração de Abraão algo muito mais glorioso do que as coisas materiais. E Abraão, no seu coração, seguia Deus, esperando receber a promessa. Morreu aguardando receber a promessa. Morreu na fé. É isso que tem que acontecer. O que significa isso? Que Abraão não recebeu. Significa que nós aqui, junto com Abraão, porque vocês leram comigo que Isaac e Jacó, mesmo sem terem nascido, eles já estavam peregrinando com Abraão, porque eles estavam no seu lombo, porque estavam na promessa de Deus, estavam no projeto e no plano de Deus. Eles então peregrinaram nesse mundo, de um lado para outro. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, no meio da idolatria, e começou a peregrinar, não é? Em vários lugares ele esteve, mas continuou caminhando. Mas as promessas que Deus tinha prometido a ele, ele não tinha recebido. Mas vendo de longe, ele abraçou, e pela fé ele morreu, aguardando que naquele dia, juntamente conosco, não sozinho, venhamos abraçar, venhamos receber a promessa, que é a vida eterna e o paraíso que nos espera, ou seja, a cidade celestial. Então aquela caminhada de Abraão era como se fosse um símbolo da nossa vida aqui, servindo a Deus pela fé, sem muitas vezes vermos visões, sem muitas vezes termos experiência extraordinária, como alguns têm tido. Alguns têm sido levados ao céu, ao inferno, alguns têm visto a Nova Jerusalém, uma coisa gloriosa, e não dá vontade de voltar à terra, e quando chegam aqui contam maravilhosamente, com toda a força, com todo o poder, dizendo as coisas gloriosas que nos esperam. Mas a maioria de nós estamos caminhando pela fé sem ver as promessas, mas nós cremos nelas, estamos abraçando e aguardando, mesmo que nesses tempos que estamos atravessando venhamos falecer e morrer, mas nós vamos morrer na fé em Jesus Cristo, porque a promessa é dada àquele que perseverar até o fim. Então a caminhada de Abraão, sem murmurar, sem questionar, mas caminhando pela fé até o final da sua vida, ainda que ele não recebeu a promessa nas suas mãos, mas ele foi até o final. É na verdade uma simbologia, é uma alegoria, é uma sombra da caminhada dos verdadeiros filhos de Abraão, que nós estamos servindo ao Senhor no deserto dessa vida, andando de um lado para o outro. Nós não temos aqui, na verdade, a nossa casa segura, é temporária, sabendo também que somos peregrinos e estrangeiros na terra. Jesus citou isso para os seus discípulos em João capítulo 15, e ali no capítulo 16 também, que nós na verdade não somos deste mundo, somos peregrinos e estrangeiros aqui nesta terra. Bom, de Abraão então nasceu Isaac, depois Jacó. Jacó então teve aqueles 12 filhos, mais uma filha, Diná, e ali cresceu então as tribos que formaram-se a nação de Israel. No entanto, o Senhor tinha dito a Abraão que peregrino estrangeiro seria sua descendência, e que também iriam oprimi-la lá no Egito, mas que com mão forte Deus iria tirar o povo dali. Todos já conhecemos a história. Na vida de Abraão, houve um momento em que Abraão enviou um dos seus criados, o mais honrado, o mais esforçado, chamado Eliezer, como se fosse um gerente das suas coisas, dos seus negócios, a buscar uma esposa para o seu filho Isaac, que se encontrava com 40 anos de idade. 40 anos houve o dilúvio, 40 dias Elias caminhou em 40 noites,
40 dias Moisés esteve sobre o monte, e a lei lhe foi concedida. E assim por diante nós vemos este número sendo repetido, e no final dele algo acontecendo. Abraão, representando nesse episódio da história, que Deus estava dirigindo a história, representando o próprio Deus. Seu filho, todos sabem, representa Jesus. O Eliezer, que foi buscar a noiva, foi buscar a esposa, adornou ela com ouro, com prata, lhe deu o vestido, representando uma alegoria do Espírito Santo, que está agora preparando a Rebeca, dando-lhe o ouro espiritual, lhe enchendo de dons, lhe enchendo de tesouro, lhe dando o vestido espiritual, para levá-la no arrebatamento, a encontrar com Cristo nos ares. Assim como Eliezer veio com Rebeca a encontrar com Isaac, que tinha subido ao campo a orar. Semelhantemente, Jesus subiu ao Pai, e ao lado do Pai intercede por nós, e agora o Espírito de Deus já preparou aqueles que há de subir e há de encontrar com o Senhor dos ares, aleluia, a noiva amada Rebeca. A história então foi dirigida por Deus. Deus cuidadosamente ali, orientando tudo. Eu não falei sobre os servos que foi com Eliezer, sobre as varoas que veio com Rebeca, sobre o significado daquele ouro, os pendentes, o vestido, ela sair da casa do seu pai, largar sua parentela. Tudo isso, irmão, foi cuidadosamente dirigido pelo Senhor, mostrando a trajetória da igreja e do verdadeiro convertido que abandona tudo e anda dirigido pelo Espírito Santo, a fim de ser levado pelo mesmo a encontrar com Cristo nos ares. A Bíblia é cheia dessas histórias, mostrando a trajetória, mostrando a conversão, mostrando a vida de fé, mostrando o cuidado do Espírito Santo conosco e da nossa sujeição a Cristo Jesus. Passando um pouco mais adiante, então o povo de Deus ali no Egito é levado, porque um homem foi elevado ali no Egito, o seu nome chamou-se José, mudado por Faraó, por Zefanate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. E quem é o Salvador do mundo, irmãos? Jesus. Então ali José tem dois filhos. Os dois filhos têm um significado maravilhoso. O primeiro filho, o mais velho, o primogênito, foi chamado de Manassés, que significa Deus me fez esquecer. No caso dos seus parentes, dos problemas, das tristezas. E depois teve o filho mais novo, que chamou-se Efraim. Todo o episódio da vida de José, a venda pelos seus irmãos, a traição pelos seus irmãos, a mentira que os seus irmãos pregaram, que ele tinha morrido, tudo isso aconteceu com Jesus. Mentira a respeito de Jesus. Jesus foi vendido, seus irmãos o rejeitaram, não o compreenderam. Deus se comunicava com José, Deus se comunicou com Jesus. José foi preso, Jesus também foi preso. E para a família e para seu pai, José morreu. Porém ninguém o encontrou, nem sepulcro algum. Assim também Jesus não foi encontrado. Vemos então que no Egito simboliza o que o Egito? Este mundo. José casa-se e tem dois filhos. Mas Jesus casou? Não. Espiritualmente, Jesus é que na vida das pessoas gerou filhos espirituais. Filhos espirituais. Os dois filhos, o primeiro sendo o mais velho, representando quem? Os judeus. São os filhos espirituais que alguns judeus vão se converter, e uns já se converteram. Então, Manassés é símbolo dos judeus convertidos. Efraim sendo mais novo, a palavra Efraim, o nome Efraim significa duplamente frutífero. Refere-se ao filho mais novo. E quem é o filho mais novo de Cristo aqui na terra? Nós, os gentios. Duplamente frutífero, porque em número, em muitas manifestações poderosas, foi feita através dos gentios nos últimos dias. Desde Cristo para cá, quando Cristo ressuscitou, o Evangelho começou em Samaria, ia lá em Éfeso, naqueles lugares todos, foi uma explosão muito grande. Os gentios produziram muito, e em número é muito mais. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor então honrou o mais novo, porque o grande trabalho do Evangelho
do Messias, do verdadeiro Messias, que já morreu, que vai vir no final de tudo, foi feito pelos gentios. Por isso que na hora que Jacó, quando foi abençoar, José botou o mais velho aqui, na mão direita. Aleluia, aleluia. E botou o Efraim aqui. Então seu pai fez isso, aleluia. Oh, glória a Deus. Não, meu pai. Não. É Manassés, deve ser uma vez, mas é Efraim. É com Efraim. Deus estava ungindo, mostrando também que os gentios convertidos em Cristo Jesus estavam sendo ungidos para levar o evangelho e serem mortos, serem torturados, queimados vivos. Depois dos discípulos judeus. Claro, eles são a base. Os judeus convertidos, ou seja, os discípulos, é considerado como os alicerces, a base, os sapatos. Depois nós, o restante da construção. Mas Deus colocou um grande trabalho, duplamente frutífero, na mão dos gentios. Bom, acabando então os 30 anos iniciais ali de bênção, de tranquilidade no Egito, começou então o sofrimento novamente, 400 anos, período de 40 anos, 4 dias, 400 anos. Durante este período o povo cresceu, multiplicou-se no Egito, simbolizando que durante os períodos aqui o povo de Deus cresceram. No entanto, ainda não eram convertidos. Então o que Deus faz? Levanta quem? Moisés. Levanta Moisés para livrar o seu povo, o povo de Deus, das mãos de Faraó. O episódio se repete. O Faraó está endurecido aí, e ele está ficando mais endurecido conosco, está dobrando o nosso trabalho, tanto trabalho material como trabalho espiritual. Nós temos que trabalhar em dobro, ser dois especialistas em um. Você na sua firma, o patrão quer que você entenda de tudo, para te dar o mesmo salário. Você tem que ser bom, senão ele põe um outro que já está querendo a sua vaga. Quando você estiver reclamando que está te exigindo muito, tem outro lá na fila esperando você sair para encaixar no seu lugar e vai fazer 2, 3 vezes mais do que você. Se alguém estiver reclamando lá no setor do trabalho para o patrão, irmão, pensa nisso, porque cá fora tem gente com 2, 3 habilidades pronto para aprender muito mais coisa para pagar o seu lugar. Então trabalhe, reclame não, trabalhe, deixa o sol correr. Ontem o pastor de volta estava na chuva, e o suor e chuva correndo para encher duas colunas lá em casa. E eu falei, Senhor, vai ser hoje. É assim que o cristão tem que ser. Nós vemos então a repetição, aquela alegoria de Moisés, libertar o povo, aquelas pragas, aqueles sinais, e a lei que Deus deu a ele. Moisés falou assim: o Senhor levantará um varão, ou um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis. Lá em Atos dos Apóstolos está repetido o versículo, a palavra, referindo-se a Cristo Jesus. Os apóstolos entenderam que o profeta que Moisés disse era Jesus, o Messias. Então a história se repete. Jesus veio ao mundo, nasceu ali, não foi considerado como um judeu perfeito, porque tinha dúvida a respeito do seu nascimento, da sua cidade. Nasceu em Belém. Ele não podia nascer em Nazaré, em Betfagé, Cafarnaum, Betsaida. Ele tinha que nascer em Belém. Davi também era de Belém. Mas o que tem a ver Belém? Deus dirigiu a história, os significados, as sombras, as alegorias. Ela é muito importante. Belém quer dizer casa de pão. Eu quero ver se vocês vão esquecer isso. Belém quer dizer casa de pão. Mas pastor, então o que quer isso dizer para nós? O que significa isso? Por que então Jesus nasceu na casa de pão? Porque ele mesmo afirmou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deus dirigiu toda a história, Deus dirigiu tudo. Como Moisés. José representou Cristo e também Moisés representando Cristo.
Moisés é um símbolo, uma sombra de um bem futuro, representando a Jesus. Então, por suas mãos, os milagres, as maravilhas foram feitas. Faraó foi derrotado, seu exército foi derrotado. Jesus vai derrotar Faraó, Satanás, e vai derrotar o seu exército, e nós seremos livres. Mas antes de chegar em Canaã, o povo de Israel enfrentou muitos obstáculos. Um deles no início foi o medo de serem mortos diante do Mar Vermelho, porque Faraó decidiu vir atacar. Deus, de propósito, levou o povo para aquele lugar de emboscada, a fim de derrotar o inimigo e mostrar mais uma vez ao povo de Deus que Ele é Deus. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele pode qualquer coisa, se você não duvidar. Então ali o mar se abriu e o povo passou. Esse mar se abrir no momento difícil da vida é quando alguém recebe o chamado de Cristo e crê no Senhor. Satanás se levanta logo contra o novo convertido, aquele que está saindo do mundo, e ele vem atrás para ver se põe a pessoa de volta. Se a pessoa for bem instruída e estiver seguindo Moisés de verdade, ou seja, Cristo, se estiver seguindo a Cristo de verdade, ele vai entender os planos de Deus e as estratégias de Satanás. Toda pessoa que começa a caminhar de verdade, que segura o evangelho mesmo de verdade, ele sente que atrás dele vem as emboscadas, vem Faraó e vem os demônios com Satanás a fim de apanhar uma alma ou duas ou três. Mas essa peleja é no mundo todo contra todo novo convertido. Por que nesses países onde a liberdade religiosa não existe, a fúria, a maldade, a ignorância dos militares, do governo é grande contra uma pessoa que deixa o deusinho deles, que deixa o Buda de lado, que deixa o Maomé de lado, que deixa aqueles deuses da imaginação deles. Eles querem forçar as pessoas a seguir os deuses deles. Os deuses deles não têm poder nenhum, não ouve, não fala, não enxerga. Ah, mas eu sinto um poder. Então fica lá com o seu Deus lá, porque o nosso Deus é vivo. Mas a fúria de Satanás, então é um tipo, é a simbologia. Assim como Faraó foi atrás do povo e ali houve um grande livramento, quando nós recebemos a ordem, assim como Deus falou para Moisés: diga ao povo que marche, diga ao povo que continue marchando. É isso que Deus fala. Quando você sente, ou uma pessoa que está novo no caminho, está sentindo a dificuldade, as coisas piorando, diga para ele: olha, marche. Se você quer ter vitória, marche. Você pensa o quê? Você abandonou Satanás que te leva para o inferno, você quer o quê? Que ele fique feliz da vida, batendo palma para você, dizendo para você: ó, mas parabéns, você ganhou de mim? Ele vai te atacar até ver se você dá ouvido a ele. Você pode vencê-lo perfeitamente em Cristo Jesus. É só cumprir a palavra. Diga ao povo que marcha, vai para frente, não vai para trás. Saiu, acabou. Terminou o contrato com aquele amante seu, acabou. Vira as costas e vai para frente, porque lá na frente está Canaã. O mar se abriu, o povo passou, o Faraó foi derrotado. Mas que alegria! Houve uma grande alegria, um grande prazer do povo de Deus. Miriam começou ali a louvar a Deus, cantar, e com o pandeiro as mulheres saíram atrás dela. Mas aquela alegria foi de momento, porque o povo viu o poder de Deus, mas tinha um trajeto ainda: passar pelo deserto. Aí vem a prova, o deserto da vida. Aquele deserto, Deus começa então a manifestar o seu poder, e às vezes nós ficamos privados de certas coisas, como por exemplo aconteceu com eles. Havia um momento que a sede aumentou e não tinha água. Então Deus fazia brotar água da pedra, da rocha que os seguia, como nós lemos no livro de 1 Coríntios capítulo 10. E ali Deus começou a manifestar os sinais, os prodígios e a maravilha. Essa parte da história, ela tipifica, ela representa a nossa caminhada com Cristo. Depois que vencemos o inimigo, nós vencemos aquele medo de: acho que eu vou voltar, sabe? Depois que eu entrei para a igreja, não sei não, as coisas estão meio difíceis para mim. A pessoa não sabe o que está acontecendo. A igreja precisa pregar. Os pastores, os pregadores precisam ensinar para que a pessoa possa conhecer a verdade e ser livre disso. Então começa a caminhada nessa trajetória nossa. Eu ainda estou no deserto da vida. Nós estamos, vocês estão no deserto da vida.
no deserto desta vida, em completa sequidão. Cristo está em tua vida e também em teu coração. Em todos os momentos, na falta de alguma coisa, quando você sentir a sede espiritual, o calor te afligindo, alguma coisa, clama a Moisés, pede ao Senhor por fé, que o Senhor te abrirá as portas, Ele vai começar a manifestar, a mostrar o poder dele, para que você caminhe com Ele no deserto e nada venha te faltar, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas se você murmurar, se você então duvidar do poder dele, você ficará prostrado no deserto. Bom, quando o povo então terminou de atravessar aquele deserto, durante tanto tempo, quando chegaram perto da Canaã material, vamos dizer assim, né, da terra prometida, houve uma necessidade primeiro dar uma olhada na terra, ver quem morava lá. Então 12 homens foram enviados. Os 12 homens olharam a terra, passaram aqueles dias, aquela quarentena, e trouxeram um cacho de uva. Precisou 2 homens carregar uma verga de madeira, tão grande que era o cacho de uva, né? Imagina o tamanho das uvas, eu não sei, né? Vou calcular, mas deveria ser grande. Então trouxeram muitas coisas. O pessoal olhou assim, que maravilha. Mas 10 homens falaram assim: mas os homens que apitam neles, são gigantes, nós éramos aos seus olhos como gafanhoto. E pela internet já foi descoberto, irmãos, gente que existiu no passado enorme, com 3, 4, 5 metros de altura e mais. Tem ossos rachados, fêmur, né? Fêmur, essa parte aqui deste tamanho, só esta parte. Então você vê o tamanho do indivíduo. E ali eles então enfraqueceram o coração do povo, e o povo murmuraram contra Moisés e falaram assim: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Por causa da murmuração, dessa atitude, porque daqueles 12 homens, só Caleb e Josué é que falaram que ele seria, que aquele gigante seria o pão deles, que Deus ia dar vitória. Mas aqueles 10 homens enfraqueceram o povo, e o povo, na sua falta de fé, receberam uma sentença: voltar para trás. Quantos crentes, irmão, volta para trás e morrem no deserto? Sabe o que significa? Aquelas pessoas ali são todas as pessoas que viram os milagres de Deus, passaram pelo Mar Vermelho, viram o poder do Senhor se manifestar em suas vidas. Deus fez milagre no deserto, mas quando termina o deserto da vida, ele perde a sua salvação por causa da murmuração e da dúvida que ele tem com o Senhor. Porque eles praticaram atos vergonhosos, banharam em pedra para apedrejar Moisés e os outros, Arão, Caleb e Josué. Se levantaram contra o guia, contra Jesus. Aí Deus deu a sentença que aquele povo ali ia vagar no deserto. Só os homens de 20 anos para baixo, seus filhos, iriam entrar na terra prometida. Aquela velharia toda ia cair ali no deserto. Espiritualmente também tem um outro significado maravilhoso, que os de 20 anos para baixo simboliza, tipifica, é uma sombra do novo homem que é nascido de novo. Só vai entrar na vida eterna quem nasceu de novo. E o povo de idade representa o velho homem que Paulo fala. Paulo diz assim: crucificai o velho homem com suas paixões, ou a carne com suas paixões. Então o crente que anda na carne murmurando, ele vai prostrar-se aqui e não vai entrar na vida eterna, vai para o inferno. Vou falar bem claro: vai para o inferno. É para lá que os crentes murmuradores, que se levantam contra a verdade, que ponham na pedra, que ponham na palavra para atacar o pregador, para atacar a obra de Deus, usa a própria palavra, esses todos vão ficar prostrados. Porque vocês sabem que a pedra representa Cristo, a pedra representa a palavra. Quando Deus mandou matar os adúlteros com pedra, isso espiritualmente significa que toda pessoa que adulterar contra Deus morrerá pela verdade, porque nós seremos julgados pela palavra. A palavra que eu vos tenho dito, esta há de julgar naquele dia, disse Jesus. Então é a pedra da esquina, a pedra que mata. Quem tropeçar sobre ela, quem cair sobre ela, fica feito o quê? Pedaço. Mas quem ela cair, será reduzido a pó. Aqui está ela. Aqui está ela, aqui está Jesus. Não caia sobre ela.
e nem deixe ela cair sobre você, mas seja edificado com ela, sobre ela, mas não caia. Porque a Escritura diz que o pecador transgressor vai cair no caminho, mas o justo não. Mas tu vai cair, ele vai andar certinho. Então, irmãos, a lei é cheia de sombras. Então, essa trajetória de Abraão, de Moisés, representando a Canaã. Canaã foi a terra que o povo herdou por promessa. Simboliza a vida eterna. Canaã é o céu. Canaã é a Nova Jerusalém. Canaã é sábado. Canaã é a eternidade. Canaã, eu quero estar com Jesus. Em Canaã, eu vou